O processo de transformação da educação é consequência da evolução da vida em sociedade, refletida na conjugação do binômio espaço-tempo. Desse modo, os educadores precisam perceber essas mudanças e refletir sobre elas, inserindo-se como parte do processo, influenciando e sendo influenciados em uma relação dialética. Assim nasce o volume 3 da coleção Educação em Movimento, uma produção da Undime em parceria com a Fundação Santillana. A obra dá continuidade às discussões em torno da temática, o percurso histórico da Base Nacional Comum Curricular até os novos currículos, com foco nas etapas e subetapas da educação básica e na base, culminando com as reflexões sobre seu impacto na avaliação. Seus capítulos ampliam as discussões sobre a BNCC, aprofundam as análises e detalham as temáticas, resultando em um material que será de grande proveito em atividades de formação continuada de professores de todo o Brasil. Agora eu gostaria de convidar ao palco para o lançamento do volume 3 da coleção Educação em Movimento, as mudanças decorrentes da BNCC, da educação infantil ao novo ensino médio, o senhor Luciano Monteiro, secretário executivo da Fundação Santillana. Também o professor Luiz Miguel Martins Garcia, dirigente municipal de educação de Sudmenuce, São Paulo, presidente da Undime, que encerra o mandato 2021-2023. E também Alessio Costa Lima, dirigente municipal de educação de Ibaretama, Ceará, e presidente eleito da Undime. Boa tarde a todas e todos. Nós estamos num momento bastante especial para a Undime, num momento de interação entre o chão da escola, a academia, o pensamento técnico e, sobretudo, um momento de valorização da ciência expresso naquilo que está no nosso terceiro volume do livro Educação em Movimento. Luciano, é uma alegria tê-lo aqui, é uma satisfação. Eu costumo dizer que você chegou ao terceiro volume de uma coleção, de uma obra desse peso, é sinal que a gente consolida com esse volume esta coleção Educação em Movimento, esse espaço dos dirigentes municipais de educação, dialogando com toda a sociedade, fornecendo material para ser usado na formação continuada de professores. Leve à Fundação Santillana o nosso agradecimento, leve à Fundação Santillana a grandiosidade do papel dessa publicação, das anteriores, que estão sendo utilizadas, que estão disponibilizadas gratuitamente para que os municípios possam ter, de fato, acesso a um conhecimento atual, numa linguagem bastante familiar e com uma precisão técnica que o Conselho Editorial da Santillana nos oferece. Meu querido presidente eleito e amanhã
empossado. E amanhã, já empossado, amanhã o Alessio retira o último saco de cimento das minhas costas e vai segurar no colo com os outros 10 que eu já passei para ele. Alessio, é muito gratificante, né, para nós. Não tem como não lembrar, e nem sou repetitivo, mas dizer que o café mais importante que eu tomei na minha vida foi aquelas 3 xicrinhas, que com certeza não foi a Alessio que pagou, porque a Alessio é muito assim, deve ter sido eu, porque o Luciano também tem jeito de ser daqueles bem firme. Dessas 3 xícaras de café, saiu uma intenção muito ousada. Até porque, Luciano, quando nós pegamos um livro, muitas vezes nós não temos a noção do que perpassa o processo de construção de uma obra com esta qualidade e com o selo desta parceria Undime e Santillana. A produção dessa obra, ela exige a discussão com a base, né, e aí a gente tem sempre como referência o Brasil inteiro, aquilo que é preciso, qual é a temática relevante a ser abordada naquele momento. Temos que ter a flexibilidade de ajustes, como foi no volume 1, que nós pensamos uma temática e o contexto social exigiu que trouxéssemos uma muito mais emergencial, estruturante, que era a defesa da educação pública com qualidade social. E cada vez mais, é incrível que quanto mais a gente avança em termos de desenvolvimento da sociedade, mais nós temos que lutar pela defesa da escola pública. E aqui eu quero resgatar o que o professor Antônio Novo trouxe na palestra de abertura do nosso fórum, quando ele resgata um pensamento, uma frase, uma citação de Darcy Ribeiro, dizendo que a escola pública é a melhor invenção já feita. É esse o desafio de garantia de educação com qualidade social. Quando nós falamos em livros, nós temos que pensar que o livro, ele é a garantia do avanço, do registro do conhecimento, e é isso que permite avançarmos, desenvolvermos. É a nossa memória expandida que permite acelerar. E eu quero, nesse momento, fazer aqui uma referência muito importante ao trabalho que se tem no Brasil com relação ao livro e, sobretudo, ao livro didático. O Brasil tem o maior programa de distribuição gratuita de livros didáticos no Brasil. Se ele tem, infelizmente, é porque ele ainda precisa entregar gratuitamente, porque quem não receber não terá livro. E são tantas as vezes que parece que todos os anos tem algum maluco de plantão querendo arrebentar com o Programa Nacional do Livro Didático. Um programa que tem dezenas de anos, um programa que já permitiu o acesso à educação a muita gente. Esse é um patrimônio nacional. Eu gostaria muito que não fosse necessário, mas o é, porque entre o livro e um objeto diferente qualquer, entre uma biblioteca e uma obra qualquer que dê visibilidade, a gente sempre perde. Nós tivemos nos últimos anos muitos ataques ao Programa Nacional do Livro Didático e recentemente nós tivemos também um Estado da Federação que de repente abriu mão do Programa Nacional do Livro Didático e isso realmente é um equívoco tão grande que parece que felizmente já foi revertido. Quando nós entregamos um livro à sociedade, nós entregamos um conjunto de reflexões que é muito rico, que traduz muitas vezes em uma vida de construção, de experiências e de vivências. Agora há pouco, em uma atividade que estava participando,
eu ouvi da professora Maria Tereza Cirino de Jacareí o relato de uma história que contava a respeito da importância dos conselhos. E esse resgate que Maria Tereza faz, ele é um processo de mostrar a importância da continuidade das transformações. Quando eu vejo este livro e tudo que nós temos nele de registros com relação às questões da Base Nacional Comum Curricular, eu enxergo aqui a contribuição de muitos autores que revisam até o seu próprio olhar, e nós temos ali o frescor das salas de aulas. Eu gostaria de pedir que fosse alternado da capa, né, as mudanças decorrentes da BNCC, da educação infantil ao novo ensino médio, e colocasse no telão a contracapa que tem os autores. Esta obra, ela nasceu e ela estava tão rica que nós decidimos, né, eu e Alessio, nós assinamos como organizadores desta obra, e nós decidimos que não dava para limitar a escrita, e o material que tinha era tão precioso que teria que ser compartilhado. Então, nós dividimos em 2 volumes, e nós passamos então a ter o volume 2 e 3 com foco na BNCC, e nós temos aqui a relação dos autores que participam deste projeto. Tá? Eu vou pedir a licença aqui de não fazer nesse momento a citação nominal, mas eu o farei amanhã na retomada dos nossos trabalhos, com o auditório repleto, muita gente ainda nas oficinas, porque é importante que esses autores, graciosamente, sem nenhum custo, colaboraram com a obra e colocando nela a sua experiência de vida e a sua capacidade de diálogo com o chão da escola. E nesse contexto, eu agradeço imensamente a cada um dos colaboradores e lanço o desafio para que cada um dos gestores aqui presentes tenham acesso. Esse livro já está disponível, vocês poderão aí logo após o fórum, poderão fazer o download desse material, ele já pode ser aí, por que não aquele presentinho de segundo semestre, um pendrive com esta obra ali, entrega de presente. É um grande presente que vai seguramente atualizar, refrescar ou trazer instrumentos de trabalho para muitos educadores e vai transformar a vida de muitas crianças, não tenho dúvida disso. Alessio, eu lhe passo a palavra e depois a gente conduz ao Luciano. Mais uma vez aqui a gente inicia, Luciano, agradecendo a parceria da Fundação Santillana, representada aqui na sua pessoa, para com a Undime, esse olhar, essa atenção especial, esse apoio, né? Não vou nem ressaltar que o Luiz já fez tão bem da importância de se produzir um livro e de disponibilizar esse livro para a sociedade, né? Assim, um livro, ele espelha um conjunto de ideias, um conjunto de conhecimentos que são organizados, que são estruturados no sentido de transferir esse conhecimento a outras gerações, né? Tanto as presentes como as futuras, né? E essa parceria com a Santillana, ela tem sido tão profícua que nós já estamos chegando no nosso 3º volume. Esse de fato, como o Luiz colocou, esse seria o 2º volume, mas dada a riqueza dos artigos que foram chegando, o desenho inicial que a gente tinha pensado, dessa reflexão sobre esse momento histórico que a gente viveu no Brasil, que foi da construção da Base Nacional Comum Curricular e seus reflexos no currículo, seus reflexos na educação brasileira, que a gente resolveu fazer uma abordagem, fazendo uma reflexão dos impactos da BNCC associado primeiro às modalidades da educação básica e depois uma análise das relações da BNCC e as etapas da educação básica. E aí ficou um volume tão gigantesco que a gente achou por bem dividir no volume 2 e deixar dedicado ao volume 2 somente a análise
das modalidades, cada um, educação de jovens adultos, educação à distância, educação quilombola, indígena, e a sua interface com a BNCC. E no terceiro volume, foi feito esse trabalho de analisar, né, o impacto da BNCC, o que ela trouxe de positivo para cada uma das etapas. Então, o terceiro volume ele foi estruturado em 5 partes, um conjunto de mais de 10 capítulos nessas 5 partes, tem capítulos também mais densos, né? E cada uma dessas partes, né, busca fazer essa análise, iniciando pela educação infantil, né, a questão da educação infantil e a BNCC, o que muda na educação infantil com a BNCC, o que a BNCC trouxe de inovação, questão dos direitos de aprendizagem, os campos de experiência, né, o que está colocado, está posto lá como competências e habilidades para as crianças pequenas, muito pequenas e bebês, né? E, na sequência, a gente faz uma reflexão em relação do que a BNCC traz de concepção em termos do processo de alfabetização, né? A gente tem a Base Nacional, que ela já traz uma mudança, quando ela foca no segundo ano, um marco para a conclusão do processo de alfabetização de crianças. E aí a gente puxa essa reflexão do processo de alfabetização e estende essa reflexão a todos os anos iniciais do ensino fundamental. Na terceira parte da obra, a gente dedica, né, essa questão dos anos finais, né, o que a BNCC traz de contribuição, de reflexão em termos de competências e habilidades que se esperam da criança nessa fase de escolaridade. E aí a gente sabe, né, que as políticas públicas no nosso território nacional, no tocante a essa fase, né, da educação básica, os anos finais, elas são bem escassas, são bastante tímidas, né, quase que a gente não tem políticas voltadas para atender aos professores, para atender aos estudantes dessa etapa do ensino fundamental, que é os anos finais, né? A quarta parte, ela faz uma reflexão do que a BNCC representa para o ensino médio, faz uma reflexão a partir desse novo ensino médio, dessas discussões todas que estão sendo desencadeadas no momento. Portanto, ela nessa parte ela não é a obra conclusiva, porque a gente está em pleno processo de discussão sobre essa questão do ensino médio brasileiro, do novo ensino médio brasileiro, mas a gente não pode ignorar que a BNCC ela nos dá essa base de sustentação em termos de conteúdo, em termos de competência e habilidades esperadas no que tange aos conhecimentos básicos para o ensino médio. E ela conclui a quinta e última parte dessa obra, ela traz 2 capítulos dedicados à questão da reflexão sobre o processo de avaliação educacional, né? A avaliação educacional, ela não é nenhuma modalidade, ela não é nenhuma etapa da educação, mas a avaliação educacional, ela é parte integrante ao processo de ensino-aprendizagem. E aí a gente achou fundamental concluir essa obra, que faz uma reflexão pedagógica sobre o currículo, concluir também com o olhar, lançando um olhar também sobre a avaliação. Afinal de contas, a avaliação também ela integra não só o processo pedagógico, mas ela também integra o currículo, e a gente procura fazer uma contribuição, fazendo um passeio desde o percurso histórico das avaliações educacionais em larga escala, no contexto internacional, tomando como referência o caso americano e as influências do caso americano sobre o contexto educacional brasileiro, né, o surgimento do SAEB aqui no Brasil, até os momentos atuais, como essas avaliações têm se comportado, né, como foi inserido a questão das avaliações educacionais em larga escala no nosso país, que foi inserida de uma forma equivocada, né, a avaliação ela saiu à frente do currículo, né, na ausência de um currículo, de uma base nacional comum curricular, a gente teve a construção de matrizes de referências que passaram a ditar o currículo, então se inverteu-se o processo, né, colocou-se, né, o carro na frente dos bois, como se diz lá no Nordeste, né, então assim, as avaliações passaram a nortear a elaboração de currículos, né, e aí a gente tem, no momento da Base Nacional Comum Curricular, da sua aprovação,
um momento de uma oportunidade de correção no Brasil, onde a gente tem a definição, né, diretriz para a construção do currículo mínimo nacional, básico nacional, e a partir dele a reformulação ou a reconstrução das matrizes de referência e avaliação, né, espelhadas no currículo. Não o currículo espelhado na avaliação, mas a avaliação espelhada no currículo. E a gente faz esse passeio todo, esse percurso, né, assim, é um excelente autor que escreveu esse percurso, se chama Alessio Costa Lima, né, por acaso, né, não sei se vocês conhecem, né, a minha dissertação de mestrado traz essa temática, né, são quase um esforço de converter 200 páginas em 8 laudas, né, mas a gente procurou extrair o que é mais essencial para trazer essa reflexão sobre o percurso histórico das avaliações educacionais aqui no Brasil, e combina com outro artigo que faz uma abordagem mais pedagógica, levando até a sala de aula essa reflexão dos princípios que traz a BNCC, as reflexões que traz a BNCC em relação à avaliação da aprendizagem, aquela que é implementada pelo professor na sala de aula. Então, com esses 2 artigos, a gente conclui essa 5ª e última parte que aborda a questão da avaliação educacional como uma contribuição, fechando esse ciclo desse 3º volume, né, Luiz? E o 4º volume, Luciano, ele já está todo pronto, né, o esqueleto, né? Eu já recebi a provocação ali da Edneide, vamos já lançar, né, a estrutura do 4º volume. O 4º volume ele será dedicado ao financiamento da educação, e aí nós já tem um desenho, né, eu e o Luiz já sentamos, já montamos uma estrutura do que seria interessante abordar na linha do financiamento da educação, os vários capítulos que vão compor, né, e o mais interessante dessa obra, porque essa obra, ela não é a obra produzida por grandes autores acadêmicos e intelectuais, por pensadores da academia somente, né? A gente busca fazer uma interface com quem está na academia, quem é referência naquela área, mas a gente tem procurado valorizar as produções dos nossos dirigentes municipais da educação. Então, aqueles dirigentes municipais da educação que têm produção acadêmica, né, que têm suas dissertações de mestrado, suas teses de doutorado, nas temáticas que são desenvolvidas pela obra, a gente tem mapeado e feito convite para que eles se juntem a autores da academia e possam fazer essa reflexão, né, tanto do ponto de vista teórico-conceitual, mas também do ponto de vista teórico-conceitual, mas lançando um olhar sobre a prática desse dirigente municipal da educação. Então, a riqueza desse conjunto de autores, eu queria pedir permissão, Luiz, para chamar aqui, pelo menos citar os autores que fizeram parte do terceiro volume, né? Pegou aí? Então, tá. A parte 1, que trata da questão da educação infantil, né, a gente tem o Vital Didonné, tem a Beatriz Abichan, tem o Paulo Sérgio Fouchan e a Leise, desculpe se alguma pronúncia não está, tem uns nomes aqui bem diferentes, né? Mas aí no livro está escrito corretinho, tá bom? Leisiane Hemming e a Patrícia Ludwig. Na parte 2, que trata da alfabetização e os anos iniciais do ensino fundamental, a gente tem a Isabel Cristina Alves da Silva Frade, a gente tem a Hilda Micarello, a gente tem a Maria Aparecida, a Márcia Baldino, né, que está aqui nossa colega, Márcia Baldino, e Maristela Ferrari Rui Gracelli e Helena Venitres Sardanha, né? Na outra parte, na parte 3, que tem os anos finais do ensino fundamental, nós temos Bernadette Gatti, Ana Helena Alterfeld, Ana Coelho Vieira Selva. E Ana Selva Pernambuco, né, está aqui, né? Está lá aí a Ana Selva. E na quarta parte, o novo ensino médio, nós temos Eduardo Deschamps, Dave Peck, Katia Stock Smolin,
Vitor De Angeli e Andréa Guzzi. E na quinta parte temos Alés Costa Lima, Luzia de Queiroz Hipólito e Alice Andrés Ribeiro. Então, esses são os autores que contribuíram, né, de forma como o Luiz colocou, de forma gratuita, com a produção dos seus textos, dos seus artigos, para que essa obra se tornasse esse conjunto, né, de um valor precioso. Eu fiquei muito orgulhoso, porque do volume 2, várias pessoas me ligaram, Luciano, perguntando como adquirir o volume 2, que tinha tomado conhecimento que a Undime tinha lançado um livro que discutia essa reflexão sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então, várias pessoas me ligaram perguntando como conseguir, e aí foi uma satisfação enorme, né, assim, a gente poder socializar e saber que essa produção nossa está chegando não só ao dirigente municipal da educação, mas está chegando também a outros educadores, a outras pessoas interessadas, né? A Santilhana, ela viabiliza a impressão e a produção de 5.000 exemplares, cada um dos municípios, aliás, mais de 5.000, são 7.000, 8.000 exemplares, né? 11.000, olha, vai só aumentando, né? 11.000 exemplares, dos quais 5.568 são destinados gratuitamente, distribuídos para cada um dos dirigentes municipais da educação em todo o país. E os demais exemplares são distribuídos para outros parceiros e outros convidados nossos e outras pessoas que demonstram interesse pela obra. Então, Luciano, aqui fica só o meu agradecimento, é a oportunidade de, juntamente com o Luiz, estar participando como organizador desse terceiro volume e do quarto, se Deus quiser, vai sair no próximo fórum, né? E, além de ser organizador, também tem a oportunidade também de escrever parte desse artigo, tá bom? Muito obrigado. E obrigado a todos vocês. Essa obra a gente dedica a cada um dos dirigentes municipais da educação, porque vocês merecem muito mais do que isso, né? E na próxima, quem tiver produções acadêmicas e mestrado, doutorado na área de financiamento, já entre em contato com a Undime Nacional, que se desejar escrever um artigo, já manda a sua produção, o tema da sua dissertação de mestrado, da sua tese de doutorado, que a gente já vai coletando esses nomes para a gente fazer a seleção para o quarto volume, se Deus quiser, para lançarmos no fórum do próximo ano. Muito obrigado, Luciano. Obrigado aqui a todos. Alessio e Luiz, eu que agradeço em nome da Fundação Santilhana. Para a gente é sempre um prazer muito grande ver quando um livro fica pronto, ainda mais com um parceiro como a Undime. Sempre foi um projeto que me deu muita alegria de poder participar, porque eu sempre vi a Undime como um grande manancial de conhecimento sobre educação. Eu acho esse fórum o fórum mais importante da educação no país, e foi daqui, Luiz, né, que nasceu a ideia de uma coleção. Por trás dessa coleção tem uma profunda confiança na educação pública e na aposta pela pluralidade, pela diversidade, por um cardápio de ideias que a gente possa trazer diferentes visões sobre uma mesma temática, né? Esse livro acabou ficando com 2 volumes, porque ele é ambicioso, mas ele é ambicioso porque a nossa educação é complexa, e é maravilhosamente complexa, né? É isso que cria essa diversidade toda e essa pluralidade que a gente encontra representado aqui num auditório como esse. Então, a coleção da Undime, Luiz, durante a sua gestão, a gente colocou essa coleção de pé. Só tenho a agradecer pela parceria, pela oportunidade que você deu para a gente estar nessa posição de uma parceria tão privilegiada, de poder ajudar a tornar público todo esse acervo de ideias, de pensamentos que vocês reúnem. E, Alessio, te desejar muito sucesso, muita sorte, já deixar a Fundação à disposição para que a gente siga com esse projeto, crie novos. Essa coleção, a gente já está aqui anunciando o volume 4, mas a ideia é que tenha muitos mais, né? Que todos os anos a gente possa chegar aqui no fórum trazendo uma novidade, ajudando a trazer esse conhecimento que está dentro da Undime para todas e todos
que estão envolvidos com a educação no país. E, Luiz, mudando um pouco de chapéu da Fundação, eu sou vice-presidente também da Câmara Brasileira do Livro, e eu queria aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre o papel do livro. Achei a sua fala muito importante, te agradeço em nome do setor, não só em nome da Santillana, mas em nome de todo o setor editorial brasileiro, por essa defesa tão enfática, tão pé no chão do papel do livro didático. A gente sabe das dificuldades que existem, isso é intrínseco a um produto intelectual, mas é um produto que sempre está evoluindo, sempre está escutando, sempre está acolhendo as sugestões dos professores, dos alunos e das famílias. Nós acreditamos profundamente no Programa Nacional do Livro Didático, mas mais do que isso, e daí a alegria de estar ao lado de uma entidade que tem fé no livro, que acredita no livro. A gente acha que o livro é um instrumento civilizatório, ele é talvez uma demonstração física de um pensamento democrático, da liberdade de pensamento, da liberdade de opinião. É o livro, através da sua bibliodiversidade, que traz essas múltiplas visões que a gente tem de sociedade, que a gente tem de construção e desse projeto de nação. É ali no livro que a gente vê todo esse retrato. Eu queria também fazer um agradecimento, voltando aqui para o nosso lançamento, às equipes que estiveram envolvidas. Além dos 22 autores, entre eles vocês dois, eu sei que foi um trabalho muito grande para a elaboração desse material. Eu estou vendo algumas autoras aqui na sala. Eu também queria agradecer as equipes que estiveram no bastidor, especialmente a Edneide, que foi a pessoa que tocou o barco, e a Karine Alencar, que foi, da nossa parte, quem viabilizou. Tá ali a Karine. Vamos chamá-las aqui. Vamos. Edneide, Karine, os autores presentes, as autoras presentes. Vamos. Ana Helena. Gente, vocês não têm noção do que Edneide e Karina fizeram comigo e com Alessio. E com os autores, para entregar tudo, para dar conta. A Edneide disse que, principalmente com nós dois. Você ia deixar para amanhã e não deixar. O livro é uma construção coletiva, né? Além dos autores e além das equipes editoriais, tem uma cadeia muito grande atrás. A gente contou com excelentes profissionais. Essa coleção, Luiz, tem um time bastante grande trabalhando. Então, para que você tenha a certeza, que você e o Alessio e a equipe da Undime, que a gente está sempre super empenhado para editar um produto da maior qualidade, um produto que reflita todo o esforço intelectual que vocês tiveram na elaboração desses artigos. Obrigado, Luciano. Eu acredito que em cada momento que a gente consegue registrar uma reflexão, um pensamento e eternizar, é uma contribuição que a gente deixa, é um pedaço da gente que a gente entrega e, ao mesmo tempo, é a garantia da eternidade que é feita pela publicação de um livro. O livro eterniza, mas o livro transforma e provoca as mudanças. E o bom texto, ele é eterno e transformador e se transforma a todo instante. E só tem um sentido agora, se esse material for utilizado. Está ali. Eu já fiz o download para testar, está funcionando. Fiquem à vontade para baixar. Vale essa sugestão, se não agora no começo do ano, imprimam, gravem
o material. Não vai precisar imprimir, não, tá? Esse material não vai mandar PDF depois de imprimir, não. Todo dirigente vai receber um livro. Não é isso, Alessio? Garantido. Nosso presidente eleito, empossado amanhã, garantiu que vai ser entregue um livro. Posso dar essa garantia, Luciano? Pode dar. E eu também, Luiz, queria dizer, no site da Fundação Santiliana, vocês já vão encontrar o link para vocês distribuírem para suas redes e também a versão acessível, que já deve estar disponível em breve ali para que a gente também possa não só falar sobre diversidade e inclusão, mas praticá-la. Nós também, falando nisso, queria te dizer que a gente tem aqui uma colega da Fundação Santiliana, a nossa sempre ministra da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, que está sempre bastante envolvida nesse projeto. A Nilma sempre nos acompanhou, amanhã vai estar aqui com vocês nesse seminário e no fórum, trazendo também um pouco de reflexões sobre desigualdade, sobre equidade, sobre inclusão racial. Muito obrigado, muito obrigado. Você vai falar do Prêmio Escolas Sustentáveis? Vou aproveitar que está todo mundo aqui no palco, vou segurar todo mundo um pouco mais para falar um pouco para vocês sobre o Prêmio Escolas Sustentáveis. Se vocês puderem colocar aqui no telão, por favor. Esse é um prêmio que a Fundação Santiliana, em conjunto com a Organização dos Estados Ibero-Americanos e com a Santiliana América Latina, está promovendo, lançou agora há cerca de um mês, e a gente vai manter as inscrições abertas até o final de agosto. É um prêmio voltado para as escolas, um prêmio que vai buscar... O próximo slide, por favor. Um prêmio que vai buscar valorizar o que a escola tem feito em diversidade, em inclusão na área social, em educação ambiental, na área ambiental e também nas práticas de bom governo. Então, tudo que é essa agenda ESG, né, que o mundo hoje traduziu nessa sigla, né, que é a parte ambiental, social e de governança, a gente está querendo identificar nas escolas o que tem de boas práticas. É um prêmio, passando mais, por favor, para o próximo. É um prêmio que pode ser acessado pelo site prêmioescolassustentáveis.com. A gente vai oferecer até R$40 mil de premiação, tanto para uma etapa internacional e depois uma etapa nacional, depois uma etapa internacional. E no próximo slide, por favor, se vocês já apontarem aqui para esse código, já vai ser possível entrar na página. Divulguem nas escolas das redes de vocês. A gente está fazendo esse prêmio no Brasil, no México e Colômbia, e em dezembro deve fazer a cerimônia internacional, fazer a nacional em outubro, e a gente conta com a possibilidade de trazer para todos os países onde nós atuamos um banco de boas práticas em sustentabilidade. Então, vai ser muito legal vocês dividirem as experiências de vocês, porque não vão estar dividindo só com as escolas brasileiras, mas com escolas da América Latina toda. Então, por favor, visitem. A gente conta muito com a participação das redes, Luiz, com a participação de todo mundo nesse processo que a gente sabe que a sustentabilidade é um tema que chegou na escola. A gente acabou de ver na palestra anterior, esse era um tema que já estava sendo comentado. É um tema que chegou para ficar. É um tema, é uma agenda, na verdade, civilizatória, né? É a agenda que o mundo precisa, é a agenda que a gente precisa. E, claro, que no Brasil, a agenda social todo mundo conhece, especialmente a audiência dessa sala, que a agenda social é muito desafiadora, mas, por outro lado, a gente tem práticas maravilhosas, práticas que falam da inclusão, práticas que falam do combate ao racismo, práticas que falam de uma educação democrática, uma educação mais ampla, que são os valores, no final, que a Undime sempre defendeu e que eu acho que a gente está bastante em linha. Muito obrigado, Luciano. Então, nós, nesse momento, formalizamos o lançamento. Muito possivelmente, né, nos próximos eventos das seccionais, nós teremos já encaminhado depois os livros e, aos poucos, estará chegando
a casa de cada um dos dirigentes. Muito obrigado, equipes de autoras. Muito obrigado, Alessio, pela experiência de compartilhar, né, a organização desse livro, né, comigo, mas também com toda a nossa equipe técnica da Undime, que ajuda a levantar os pontos centrais. Agradecer muito, muito, muito Karine e Edneide. Vocês não têm noção de como o processo de produção ele é rigoroso. Eu lembro no lançamento do volume anterior, quando o Alessio destacou, que aquilo que parece estar impecável, os editores ainda trazem questionamentos e ajudam-nos a melhorar. Então, isso é tudo para garantir um padrão de qualidade que a Santillana imprime nos seus materiais e também garantir que nós não vamos cometer equívocos ao promover a formação continuada dos nossos gestores e professores. Muito obrigado a todos.